Pronto. Bom dia. Nosso tema de hoje, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. E esse tema está no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós nos baseamos nele para fazer a apresentação. E escolhemos, em particular, o item 7, mediunidade gratuita. São muitos itens e eu escolhi esse aqui, que eu achei mais interessante para nós conversarmos hoje. Então começa dizendo o seguinte: mediunidade é a faculdade capaz de detectar ondas, pensamento, enviada por espíritos, promover sua interpretação e divulgá-la por diversos meios, diversas formas. Então o médium é aquele que está recebendo as informações dos espíritos via onda pensamento, aí ele decodifica, interpreta o que vem nessas ondas e fala, escreve, enfim, dá a informação do jeito que ele sabe fazer. Aqueles que exercem a mediunidade são os médiuns, intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens e para lhes mostrar o caminho do bem. Que é interessante a gente ver, essa frase aqui, ó, mostrar o caminho do bem. Muito interessante, muito importante. Assim sendo, os médiuns não devem vender palavras que não lhes pertencem, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Já começa aqui uma orientação muito interessante. Bem claro, os médiuns não devem vender palavras que não são suas, porque ele é um intérprete dos espíritos. Então ele está sendo simplesmente o comunicador daquilo que os espíritos estão dizendo para eles. Então ele não deve vender a mediunidade de jeito algum. O exercício da mediunidade serve para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem, conduzi-los na fé. Todos podem ter o benefício desse serviço. Então, quando fala aqui conduzi-los na fé, é como se fosse as pessoas crentes que acreditam, que têm fé, e que são orientadas através da mediunidade, dos espíritos que se comunicam através dos médiuns para nos orientar e para nos conduzir na nossa fé. E diz mais, todos podem ter o benefício desse serviço, dizendo que mediunidade é um serviço. Ninguém, por mais pobre que seja, deve ficar privado dele, do serviço da mediunidade, e dizer, não tenho fé porque não a pude pagar. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que pranteio, porque sou pobre. Essa é uma frase muito triste, mas é uma realidade que nós não podemos deixar de entender que acontece. Acontece mesmo. Então ele está dizendo aqui, ó, não tenho fé porque não pude pagar. Mas nós estamos dizendo que mediunidade não se paga, não se deve pagar. E não se deve cobrar tão pouco. É sinal que, para esse que fez esse depoimento, houve cobrança. E por ele ser pobre, não pôde pagar. Então ele também não pôde o benefício de receber o encorajamento e o testemunho daqueles a quem ele pranteia. Ele fica uma situação muito incômoda, muito chata. E ele diz mais, porque sou pobre, não tive dinheiro para pagar alguém que pudesse me ajudar mediunicamente. Isso está no Evangelho. O Evangelho são os ensinamentos de Jesus. E nós estamos vendo aqui a importância desses ensinamentos. Tal razão, porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra em toda parte. É verdade. O que ele quer dizer com esse se encontra em toda parte? Mediunidade é uma faculdade. E essa faculdade todos nós temos. Todos nós temos. Uns
têm essa faculdade mais ostensiva e outros não. Então, esses que têm a mediunidade ostensiva, eles são considerados médiuns ostensivos, aqueles que trabalham na casa espírita, que trabalham no atendimento fraterno, que trabalham no passe, que trabalham na reunião mediúnica. Então, esses são os médiuns ostensivos. Nós todos a temos. Podemos chegar a ser médiuns ostensivos? Podemos. É só a gente se dedicar a estudar que a gente chega lá com bastante esforço. Fazê-la paga seria desviá-la do seu providencial objetivo. Qual é o providencial objetivo? É conduzir os homens na fé, nas suas necessidades. Quem conhece as condições em que os espíritos mais evoluídos se comunicam, a repulsão que sente por tudo o que é de interesse egoístico, e sabe quão pouca coisa se faz essencial para que eles se afastem, jamais poderá admitir que esses espíritos estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque por valor monetário fixo por sessão. O simples bom senso repele semelhante ideia. Então, quem tiver afim de vender mediunidade, não deve fazê-lo, de jeito nenhum. Ah, mas eu estou afim, eu vou vender. Aí nós vamos ver o que acontece, o que pode acontecer caso a pessoa insista em vender a mediunidade. E ele diz mais aqui, ó, o simples bom senso repele essa ideia de vender a mediunidade. Tudo bem? Algum comentário até aqui? Então vamos em frente. Não seria também uma profanação evocarmos por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? Sim ou não? Sim ou não? Sim, né? Seria uma profanação. É fora de dúvida que se podem, assim, obter informações. Então, mesmo que seja uma profanação, se evocarmos por dinheiro, a gente pode conseguir comunicação, sim. Parece mentira, mas pode. Vamos ver como. Quem lhes poderia garantir a sinceridade? Os espíritos levianos, nada escrupulosos, sempre acorrem prontos a responder ao que lhes pergunte, sem se preocuparem com a verdade. Quer dizer que então aquele que está sujeito a pagar, ele está sujeito também a ser iludido? Está sim. Está sim. Existe uma escala espírita, que está lá no livro dos Espíritos, das perguntas 100 até 114, 115, e que há nessas perguntas a classificação dos espíritos. Então começa lá com espíritos puros, espíritos de primeira ordem, primeira classe. Depois vem os espíritos de segunda ordem, que são os espíritos já bem mais evoluídos. Depois vem a turma de terceira ordem, que certamente nós fazemos parte. Aí começa de baixo para cima, assim, os impuros, os levianos, os neutros, os pseudo-sábios. Né? Então são espíritos ainda pouco evoluídos e que não estão nem aí. Se alguém fizer uma pergunta, ele responde, porque ele é leviano. Olha a característica, olha o nome que foi dado a essa classe de espíritos. Leviano. Leviano. E a gente pensa assim, leviano. Leviano não está preocupado com nada. Ele leva tudo na brincadeira, leva tudo na gozação, ele responde de qualquer jeito, não tem compromisso com a verdade, não tem responsabilidade. Esses são os espíritos levianos, característica da escala espírita do Livro dos Espíritos. É teórico? É teórico, mas é uma base que nós temos para nos identificarmos na condição dessa escala. E a gente fica olhando para a gente mesmo assim, né? E às vezes fica meio preocupado. A gente não é de levar muitas coisas a sério, é? Então vocês todos não são mais levianos, já levam as coisas a sério. Porque os espíritos levianos não levam muita coisa a sério. Brincam de tudo, riem de tudo, fazem gozação.
Fofoca à vontade. Alguém gosta de fofoca, não? Também não. Eu não sei porquê, mas está chegando o final do inverno, vocês estão seguros? Não estão querendo falar. É assim mesmo, quando muda de estação, a gente fica sem vontade de falar, né? Então, espíritos levianos não estão nem aí. Não estão nem aí. O que perguntar, ele responde. Mas eles respondem com conhecimento, com a verdade? Certamente que não. Certamente que não. São levianos. Muitos de nós somos assim. As pessoas perguntam as coisas para a gente e a gente responde sem compromisso. De qualquer jeito que venha a resposta, a gente responde. E a gente briga se alguém disser assim, não é assim não. Porque nós ainda somos bastante parecidos com os espíritos levianos. Quer dizer que somos levianos? Possivelmente sim. Possivelmente sim. Uma característica teórica do Livro dos Espíritos, dentro da escala espírita, uma delas é ser leviano. E nós ainda somos muito levianos. Tudo bem até aqui? Comentários? Quem deseja comunicações sérias deve, antes de tudo, pedi-las seriamente e, em seguida, inteirar-se da natureza das simpatias que o médium tem com os seres do mundo espiritual. Como é que ele vai aquilatar essa simpatia? Desta maneira. Ora, as condições para se granjear a generosidade dos bons espíritos são humildade. Então, o médium que se gaba de ser médium, que acha que tudo o que ele diz é a verdade, que os espíritos mais evoluídos só se comunicam através dele, não é humilde. Se não é humilde, não tem como ter bom acesso aos espíritos mais evoluídos. Cuidado. Segundo, o devotamento. O médium, ele se devota muito ao trabalho dele. Muito. Muito. Ele é um cara estudioso, muito estudioso. Então ele se devota profundamente ao conhecimento do exercício da mediunidade. Trabalha em casas espíritas, ele trabalha na reunião mediúnica e trabalha ajudando aqueles que já foram, aqueles que continuam aqui, que precisam dessa ajuda, sem cobrar absolutamente nada. Isso é devoção. As pessoas se devotam profundamente à mediunidade. E é uma das características de ter um bom acesso com os espíritos mais evoluídos. Segundo, abnegação. São abnegados. São abnegados. Não abrem mão do trabalho, trabalham com afinco, se cuidam fisicamente para poder ter uma atividade mediúnica bem legal, bem correta, bem séria. Então essa também é uma característica que agrada aos bons espíritos e faz com que haja a participação deles nas comunicações. Abnegação. Mais absoluto, desinteresse material. Então o médium sério, aquele que realmente tem comunicação com espíritos mais elevados, ele não está, de jeito algum, interessado em coisas materiais. Coisas materiais como, por exemplo, dinheiro. Não, de jeito algum. E se querem oferecer dinheiro para ele, ele educadamente agradece e diz, não, muito obrigado, nós não cobramos o trabalho que executamos. E não é para cobrar. A gente está vendo que não é para cobrar. Tudo bem, gente? Comentários? A mediunidade séria não pode ser e não será nunca uma profissão. Qual é a sua profissão? Bom, no recenseamento, através do sistema oficial de recenseamento no Brasil, pergunta lá, qual é a sua religião? Ah, é católica, é protestante, eu não sei o quê, mas não tem espírita, vocês já viram? Tem kardecista, tem outras coisas, mas não tem espiritismo. E por que não tem espiritismo? Se alguém souber a resposta, me dê, que eu não sei. Mas deveria ter. Deveria ter. Tem todas as outras, por que não tem espiritismo? Ah, é porque espiritismo não é religião? Pode ser.
Kardec diz que o espiritismo é uma filosofia moral então não tem a conotação da religião como a gente conhece. Pode ser por isso, não sei. A mediunidade séria não pode ser e não será nunca uma profissão, pois se desacreditaria moralmente identificada com os ledores de boa sorte. E a gente sai pela cidade, a pé, ou de carro, ou de qualquer jeito, a gente vê muitas placas colocadas nas fachadas das casas. Aqui é fulano de tal, R$50 para resolver problema de amor, problema de casamento, problema de dinheiro, problema... Já viram isso? Sim ou não? Muito ou pouco? Tem bastante. Tem bastante. Hã? Tem bastante. E tem gente que vai? Vai. E vai por quê? Alguém de vocês já foi? Já foi? Por que você foi lá? Curiosidade. E matou a curiosidade? Então, isso é cobrado. Mas quer dizer que aquela cartomante, ela não é médium? Ela pode ser médium e tem quase certeza absoluta que ela é uma médium ostensiva. Não é uma médium comum como qualquer um de nós. Ela é ostensiva. Só que ela não tem compromisso com a verdade. Primeira coisa que ela faz, ela senta na frente da gente, começa a perguntar sobre a nossa vida, né? Os problemas que a gente tem, e ela começa a inferir em cima disso. E ela consegue responder algumas coisas bem, outras não tão bem assim. Mas é isso que acontece quando a gente vai a essas casas e chegando lá a gente às vezes é surpreendido com mentiras, com coisas que às vezes perturbam mais a nossa vida do que nos ajudam. Né? Então é preciso ter muito cuidado. E o espiritismo sério, a mediunidade séria, não pode ser ledora de boa sorte. Ela é séria, ela ajuda a fé das pessoas, ela acrescenta informações sérias, honestas, verdadeiras, para que a gente continue cada vez acreditando mais na nossa importância como espíritos em evolução e na importância do centro espírita. O centro espírita é uma enorme, a maior escola que existe. É aqui que a gente aprende as coisas do nosso dia a dia, da nossa vida. É aqui que a gente consegue entender muitas das coisas que acontecem conosco. É aqui que as pessoas dizem, o centro espírita ele é consolador. É consolador, porque ele mostra que nós não somos sofredores como a gente imagina. Mostra que a gente não é perseguido como a gente imagina. Mostra que as coisas acontecem de acordo com o nosso comportamento, com o nosso jeitão, com a nossa forma de pensar. E isso consola de fato. Mas os ledores não agem dessa maneira porque não tem essa base que o espiritismo tem. Tudo bem? Comentários? Só você que foi a ledora? A minha mulher, ela diz assim, eu tenho muita curiosidade em ir lá para ver o que acontece, o que dizem, como é que não é. Mas nunca foi. Muita gente vai levado pela curiosidade, realmente. Né? E às vezes saem empolgados, às vezes saem tristes, porque não tem nenhuma base de verdade. Espírito que ajuda, ele não mente. Mas ele sabe dizer as coisas com o maior carinho possível. Agora, espírito leviano, ele não está nem aí. Não está nem rasgando para as coisas que nos envolvem. Mediunidade não é uma arte, nem um talento, nem um dom. E assim sendo, não pode se tornar uma profissão. Eu sou artista. O cara pratica, exerce, tem habilidades em artes. Ele é artista. O cara tem talento. Vai fazer alguma coisa que seu talento lhe ajude, vai ser locutor, enfim, qualquer coisa baseada no talento.
Dom. Você achava que seria um dom. Alguém mais acha que é um dom? 2, 3, 4. Puxa! 5. A mediunidade, ela é do Espírito. Então, se ela é do Espírito, não tem dom, porque o Espírito está evoluindo. E como ela é uma faculdade do Espírito, essas informações, essas faculdades, estão crescendo na proporção que nós vamos vivendo. Não é dom, não. É conquista. É conquista. Todos nós temos uma faculdade de mediunidade, todos temos. E aqueles que exercitam mais conseguem ter melhor aplicação da sua faculdade, mas não do seu dom, porque não é dom. Não é? Então a gente muitas vezes pensa, foi Deus que me deu isso. Não é bem assim. Porque faz parte nossa, faz parte do Espírito, faz parte da nossa condição de ser em constante evolução. Então não pode se tornar uma profissão. Qual a profissão de quem é médium? Ou que se acha com o dom da mediunidade? Qual é a profissão que ele registra? Nenhuma, né? Eu sou médium. Isso não é profissão. Então não pode ser considerado uma profissão de jeito nenhum. Se alguém explorar a mediunidade, estará dispondo de uma coisa da qual não é realmente dono. Afirmar o contrário é enganação. Então, se a primeira coisa que a gente escreveu ali, mediunidade, é quando a gente recebe informação dos espíritos que vem codificada através de ondas de pensamento. Aí o médium decodifica lá na sua faculdade de mediunidade e aí ele transmite através da escrita, da fala, da pintura, qualquer coisa assim, a informação que recebeu. E essa informação, ela deve ser sempre para o nosso bem, para o nosso desenvolvimento, para o reforço da nossa fé. Deve ser sempre assim. Então, quando a gente afirma o contrário, ele está mentindo, ainda está enganando. E isso não deve acontecer com os espíritas. Mas eu não sou espírita e vejo coisas. Pode, porque não é da religião espírita, não é do catolicismo, não é do... Não, mediunidade é individual. Cada um tem a sua faculdade de mediunidade e que vai usá-la do jeito que ele acha melhor. Mas esse melhor, segundo a nossa doutrina, ela não devia ser usada de jeito nenhum. Daí acontece esse mundaréu de bobagem que a gente vê por aí, atribuída aos espíritos. Não é verdadeiro. Tudo bem, gente? Comentários? Não é de si próprio que o explorador dispõe. O explorador aqui é aquele que está explorando a mediunidade. É do concurso dos espíritos, dos mortos, que ele não põe a preço de moeda. Que ele põe a preço de moeda. Então ele está vendendo a preço de moeda aquilo que não dispõe. Porque é concurso dos espíritos, não é dele. E ele não pode vender o que não é dele. Isso também é muito importante. As pessoas acham assim, eu tenho comunicação com os espíritos, eles me intuem em algumas coisas e eu posso vender isso que eu estou tendo de intuição. Não pode ser assim. Porque se for assim, a gente vai ver, os espíritos começam a não mais se comunicarem conosco. Não se comunicam mais com os médiuns. Porque está sendo mal usada a mediunidade, mal usada a informação que ele trouxe. E aí o cara até vende a informação que não é dele. Isso não é correto. Foi um tráfico abusivo, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade e pela superstição que motivou a proibição de Moisés. Então, lá na história bíblica, diz os entendidos que Moisés levou o povo pelo deserto. E aí Moisés, ele pegava pessoas, ele surpreendia as pessoas,
usando a sua mediunidade e cobrando, e fazendo mau uso da mediunidade. Então ele proibiu terminantemente que isso fosse usado e a partir daí se tornou assim uma regra geral. Moisés disse que não pode usar a mediunidade para fazer essas coisas e não vai usar mais. O que não é bem verdade. Moisés já morreu tem muito tempo, não tem? E as pessoas estão cada dia aprendendo mais e de repente acham por bem dizer que Moisés estava errado e que nós estamos certos. Nós vamos fazer o que a gente acha que deve fazer. Se esquecendo da grande lição de Moisés, dizendo, não é permitido o uso da mediunidade do jeito que vocês estão fazendo. Que jeito é esse? É charlatanismo, ignorância, credulidade, superstição. E não é assim. O Espiritismo ele deixa claro para a gente como é que as coisas são, como é que as coisas funcionam, como é que é essa comunicação, qual o objetivo da mediunidade. Então isso é muito claro na nossa doutrina e essa escola chamada Centro Espírita é super importante nessas lições, nesses ensinamentos. Então antes da gente cair nessas armadilhas, vamos aprender. E a gente vai ficar assim meio escandalizado. Poxa, eu fazia isso, agora não vai fazer mais. Tudo bem? E vejam bem, foi esse tráfego abusivo. Quando o Evangelho fala de tráfico, ele está se referindo exatamente ao que a gente conhece por tráfico. Tráfico é comércio ilícito. O traficante de droga, o traficante de prostituição, enfim, essas coisas que são ilícitas. Então, lá naquela época, na época de Moisés, já se considerava um tráfico abusivo, quer dizer, um comércio ilícito. E nós hoje, no ano de 2024, não temos mais condições de estar envolvidos nesses erros, nesses equívocos. Conclusão. Agora vocês têm comentários? Alguma observação que eu fiz e vocês não gostaram, que eu não fiz, vocês gostariam que eu fizesse? Muitas vezes as pessoas vão procurar essas pessoas, né? Para leitura de sorte, tudo também por desespero, né? Ah, sem dúvida. Eu acho que isso, ela falou que às vezes as pessoas procuram a mediunidade do jeito que a gente falou, por desespero, é verdade. É o maior de todas as razões, é o desespero. A pessoa não tem mais o que fazer, então ela vai procurar ajuda dessa maneira. E a gente pode até estender isso aí. Por exemplo, eu não vou falar de vocês não, tá? Mas a grande maioria das pessoas que vêm ao Centro Espírita, hoje, elas vêm em busca da ajuda para esse desespero. Não é? Então elas vêm aqui tomar passe na esperança de que o passe vá tirar o seu problema, o seu desespero, que vá curar os seus problemas. É isso que as pessoas pensam. Ela vai no atendimento fraterno para que a pessoa que está fazendo atendimento fraterno resolva o problema dela. Acontece conosco? Acontece. Só que aqui a gente não cobra, e aqui a coisa é séria, e as pessoas que têm essas atividades são estudadas, conhecem profundamente o seu métier, a sua arte. Mas é desespero, sim. Ela abriu a palavra. Mais alguém quer falar? Eu vejo lá nos Estados Unidos as pessoas... Fala um pouquinho mais alto. Lá nos Estados Unidos, na TV, aparece a mediunidade como trabalho. E aí a pergunta é, eles não deveriam ter perdido, já há bastante tempo, né? Não deveriam ter perdido já essa mediunidade? Perder a mediunidade não se perde. Não, porque eles estão usando de mate, cobrando, né? Todos vocês assistiram, é isso mesmo, vou comentar. Todos vocês assistiram aquele filme Ghost? Quem assistiu, faça assim. A grande maioria, Ghost. Lembram da médium, aquela Whoopi Goldberg, né? Lembram? Ela cobrava trabalho. Ela cobrava o trabalho mediúnico.
Sim ou não? Sim. Barato ou não? $60 a consulta é barato? Corresponde a R$300 mais ou menos. Então, nos Estados Unidos, existe o sindicato dos médiuns. E eles trabalham a mediunidade como se fosse uma profissão. Então, lá é livre. Eles fazem isso aí. Se tem maldade, se não tem maldade, eu não sei. Mas exploram a mediunidade de um jeito impróprio. Completamente impróprio. Outra coisa. Vocês lembram como é que o artista principal, que estava conversando através da médium, se incorporava, né? Olha o termo, incorporação. Como é que ele se incorporava? Lembram? Ele vinha, sentava em cima dela, e o cabelinho dela fazia... Não é? Novamente, o conceito é errado. Mediunidade é pensamento. A incorporação do pensamento, e não do cara que entra no corpo do outro. Isso não existe. Isso não existe, isso não é real. E as pessoas pensam que é assim. Não é. É tudo, a comunicação com os espíritos é tudo via ondas de pensamento. Então é meio estranho a gente ver um país como os Estados Unidos ter esse tipo de exploração, vamos dizer assim. Né? E não são poucas pessoas, não. São muitas pessoas. Fazer o quê? Ok? Se afasta. Os levianos chegam, foi como ele falou agora aqui. Então ela vai perder. Só que aí o que vem para ela é o pessoal do bebedeiro que fica ali e aí vai enganando ela ali. Então como é que vai, ela não vai perder. Esse é um raciocínio lógico. Os espíritos sérios não estão ali mais. É os levianos que aproximam dela. A pessoa não fica explorando aquilo ali. Esse é um raciocínio lógico que eles dizem aqui. Nós vamos falar já sobre isso, aqui na nossa conclusão. É um raciocínio lógico. E a gente imagina assim, a mediunidade séria não deve ser cobrada, não deve ser tratada comercialmente. Então, quem trata a mediunidade comercialmente é assistida por espíritos pouco evoluídos. O que é que eles são mesmo? São levianos. E acontece? Claro que acontece. Perder a mediunidade jamais. Não se perde a mediunidade. Mas o mau uso faz com que as pessoas, ao invés de serem assistidas por espíritos bons, ela é assistida por espíritos malandros, que nem ela, o trabalho dela. Né? Então isso é muito comum e a gente vai vendo que essa grande escola chamada Centro Espírita nos ajuda muito, mostrando que isso não é uma coisa legal, que isso não nos ajuda em nada e que os bons espíritos se afastam da gente no exercício da mediunidade cobrada. Isso também é um fato. Mais alguém? Sem vergonha. Também não seria leviano de nossa parte acreditar que toda comunicação mediúnica paga seria de apenas espíritos levianos? O que nós somos? Eu acabei de contar essa história aqui, né? Nós somos levianos. Ela seria sempre por meio de espíritos levianos. Sempre, sempre. Toda a mediunidade utilizada para comércio não é bem assistida. A gente poderia desconsiderar que os nossos guias estariam também se aproveitando desses médiuns? Nossos quem? Estariam se aproveitando dos médiuns para nos ajudar? De uma forma que seria um pouco de acesso para... Bom, vamos mais longe então. Vamos mais longe então. Eu sou um espírito leviano. De acordo? Quem que é o meu mentor? Ele é leviano ou ele é superior? É? Não, se nós conversamos via pensamento, eu não consigo ler o pensamento de um espírito superior, eu consigo ler aquele que está no meu nível. Então, o meu mentor é ser igual a mim.
É muito difícil de fugir disso, imaginando que possa nos trazer uma mensagem. Muito difícil. Ah, mas é impossível? Não, eu creio que não seja impossível. Nada é impossível. Mas não é lógico que aconteça isso. Não é lógico se utilizar de terceiro para trazer. Não é, não. Mas não estou dizendo que seja impossível. É bem uma coisa para a gente pensar, analisar profundamente. Algo mais? Esse médium que utiliza para cobrar, ele vai adquirindo ali, vou usar uma palavra do dia a dia da gente, um passivo, né? Porque ele deveria estar trabalhando em prol do bem das pessoas e aí ele está trabalhando de uma maneira errada. Então, ele, ao invés dele se elevar, ele começa a perder o ativo. Como é que é seu nome? Josi. A Josi. Isso. A Josi está perguntando aqui se esses médicos se sujeitam a esse tipo de trabalho não estariam se prejudicando no trabalho. Estariam, sim, moralmente lá embaixo. A mediunidade não se perde. Né? Então a mediunidade ela tem. Agora o que ela tem que fazer? Se educar para não usar de modo errado a mediunidade que tem. E como é que vai aprender isso? Como é que vai se educar? Vindo para a casa espírita, estudando, perguntando para quem sabe. Não é? A mediunidade não se perde, mas a tua condição de utilizar bem a mediunidade vai cada vez se tornando mais para baixo. O que não é bom. Você fica rodeada de espíritos que querem explorar. Né? Então, para encerrar... Oi? Vai acontecer uma grande perturbação. Fica. E aí, gente, ela está dizendo que fica numa grande perturbação. E fica mesmo. Tem gente que diz assim, ó, mediunidade é coisa do diabo. Só me faz mal, só me judia. Mas aqueles que exercem a mediunidade corretamente, eles dizem, nossa, a mediunidade é uma coisa espetacular. É uma coisa espetacular. Por que é espetacular? Porque faz parte da gente, é uma faculdade. Então, se eu usar essa faculdade de maneira correta, ela só me ajuda. Se eu usar de maneira errada, ela vai me prejudicar. Porque eu estou fazendo uso de coisa errada. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem um problema cardíaco. E aí o médico diz assim, olha, você tem que tomar cuidado, não pode comer gordura, não pode comer muito açúcar, tem que fazer exercícios leves regularmente, não sei. Eu digo, esse médico não sabe nada, que se dane. Quem que está perdendo com isso? Eu, que sou cardíaco, estou me dando receita e eu não quero aceitar, porque eu acho que eu já sei tudo. É o que acontece com aqueles que utilizam mal a mediunidade. Para concluir, procure, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Ah, mas eu só tenho tempo de trabalhar no centro nas terças-feiras, depois das 8 horas da noite. É isso. É esse o tempo que eu disponho, é esse o tempo que eu vou usar para o exercício da minha mediunidade. Não posso fazer de outra maneira, é o único tempo que eu disponho. Use corretamente. É isso que ele está dizendo aqui. E por último, os espíritos lhe levarão em conta o devotamento, os sacrifícios, e se afastam dos que esperam fazer dele uma escada para onde subir, para onde suba. Então os espíritos levarão em conta. Pô, o cara é devotado, o cara faz sacrifício, é para esse que eu vou ajudar, é com esse que eu quero estar me comunicando. E não, como diz o final da frase, e não aqueles que esperam fazer deles, dos espíritos superiores, uma escada para onde subir. Palavras do Evangelho, segundo o Espiritismo. Tudo bem? Legal? Já sabem tudo de mediunidade? Mas sabem que tem que estudar, né? E onde se estuda a mediunidade? No centro espírita. O Evangelho lá. Né? Leitura, muita leitura. Conversa com pessoas que sabem. Isso é que é importante.
E as pessoas, às vezes, não entendem, mesmo sendo espírita, não entendem a sua mediunidade. E aí sofrem com isso. Não pode, mediunidade é para deixar alegre, não é para deixar triste. Algum comentário a mais? Então, muito obrigado e até uma próxima. Obrigado. A gente agradece, Ivan Cristo, pela exposição da manhã. Obrigada, Ivan Cristo. Você gostaria de finalizar fazendo a prece? Não? Enquanto isso, nós passamos. Tá bom? Querido Mestre Jesus, queridos amigos espirituais que nos acolhem durante a nossa permanência nessa casa, nós agradecemos imensamente por esse encontro fraterno dessa manhã. Agradecemos pelas energias recebidas, pois sabemos que essas energias serão complementadas também com o passe. E que a paz e a serenidade que aqui desfrutamos possa nos acompanhar até os nossos lares, que as reflexões que foram trazidas nessa manhã possam ecoar nas nossas próprias reflexões, para que essa doutrina abençoada, essa doutrina de luz trazida por Allan Kardec, possa iluminar nossos passos, que já são guiados pelo Mestre Jesus. Fica conosco, Jesus, que assim seja.